Bom dia, paz do Senhor. Hoje, dia 17 de julho de 2021, o dia que o Senhor já preparou, já estabeleceu, já manifestou, já tornou uma realidade sobre a tua vida, sobre a tua casa, a tua família. Glória a Deus, porque grandes coisas o Senhor tem feito por nós e por isso nós estamos alegres, porque grandes coisas o Senhor tem feito por eles. E por isso nós estamos alegres, porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã e nós estamos mais uma vez renovados no Senhor. Uma coisa muito interessante, se eu não me engano, a Marina da Silva uma vez falou que é difícil ao homem recomeçar. Quando possível, Quando possível, o homem recomeçar uma única vez na vida já é muito, porque ela dizia que naquele momento que recomeçar significa zerar o odômetro, trabalhar os lutos anteriores, as situações, as mazelas, os ressentimentos, as amarguras, e zerar todo o odômetro e começar de novo. Então ela dizia, ou seja, diz ela na sua teoria sobre recomeço, de que não é fácil recomeçar, porque a gente sempre carrega resíduos de situações e circunstâncias anteriores. Mas a palavra do Senhor, em contrapartida, diz o seguinte, que a cada manhã as suas misericórdias se renovam. Então, um grande desafio nosso não é buscar no Senhor o renovo dele, já é um fato. Mas o grande desafio nosso é criarmos um ambiente, um espaço, para que nós possamos nos renovar nele. Ele se renova em mim. Mas será que eu tenho essa condição de me renovar no Senhor? É um grande desafio. E é por isso que nós somos servos de Deus. E é por isso que não dependemos de nós mesmos, mas dependemos sim, primeiro, de uma convicção, de uma certeza. Segundo, de que o Espírito Santo, um agente, a ação, o trabalho de um agente externo, chamado Espírito Santo, aí sim, é possível criar uma possibilidade de sermos renovados no Senhor. E que você se renove no Senhor, em todas as suas situações e circunstâncias. E nós possamos viver um sábado maravilhoso, na presença, na plenitude e na manifestação do Senhor. Por quê? Porque na manifestação do Senhor traz nas suas asas toda a possibilidade de nos renovarmos, nos reconstruirmos e criarmos um ambiente para que o Espírito Santo faça a sua obra de milagres, nos convença do pecado, da justiça, do juízo e ao mesmo tempo vivamos a par e passo aquilo que é bom, perfeito e agradável. Glória a Deus. Amanda, bom dia. Deus abençoe. O Senhor esteja sobre a tua vida, o Fábio, Julinha, Luquinha, Rosângela, Manteiga, Bruna, Márcia, Fabiana, Renata, Vinícius, o pai do Fábio, todos aí estejam bem na presença e no poder de Deus. Pastora Mara também, filhos, genro, nora, netos, também a pastora Mara. Deus abençoe a todos vocês, o seu Ulisses, servo do Senhor, a presença, o poder, o mover do Senhor se derramando sobre cada um. Bispo Antônio, também Suzy, Priscila e todos os queridos, todos os familiares, todos aqueles a quem eles representam, também o João, Roseli, a Ângela, todos, o Senhor esteja sobre cada um, a Eva, o Carlos, também as filhas, o netinho, os genros, minhas tias Rosália, minha tia Rosália e também minha tia Alzira, minha tia Alzira, vovó novinha de novo, nasceu o Ian, filho do Beto com a Eliane, que é um dos filhos da minha tia Alzira. Deus abençoe a todos, meu primo, e também estamos sempre orando pela vida e pela sua relação com Deus, de todos ali, todos os familiares, todos os queridos, meus tios, minhas tias, filhos, netos, sobrinhos e também
genros, noras, o Senhor esteja sobre cada um. Meus pais e também o seu João, Dona Dária, seu Toninho, Dona Nadir, todos ali, o Senhor também esteja derramando do seu poder, da sua bênção, da sua plenitude, em nome de Jesus. Estamos sempre orando pela vida do Márcio, que está passando pela Covid, junto com a Thaís. A Thaís está em casa, se tratando em casa, mas foi para o hospital também, mas já voltou para casa, e o Márcio continua na UTI. Então nós estamos orando pela vida do Márcio, também a tia Sede, pelo seu tratamento, por tudo aquilo que o Senhor tem proporcionado através dos médicos, dos diagnósticos, dos exames. Também estamos clamando, orando por todos os familiares, em nome de Jesus, todos os nossos queridos que estão ainda passando pela Covid-19, estão passando por esse momento, né, que só o Senhor, para dar graça, derramando do seu poder, da sua saúde, da sua preservação, do seu bem-estar, em nome de Jesus. Estamos orando, clamando, e mais uma vez estamos na casa do Senhor, de maneira virtual, em comunidade, em congregação, numa sinagoga virtual, pensando, falando sobre a palavra de Deus, meditando, e estamos com um assunto que é muito, vamos chamar assim, polêmico, controverso, de muitas escolas teológicas, e eu quero que você pense comigo a respeito, e nós estamos falando sobre escatologia. Por quê? Porque lemos capítulo 21, 22, 23, 24 e 25 de Mateus, e não tem como não falar de escatologia, porque o sermão profético, o sermão apocalíptico de Jesus, né, o sermão escatológico de Jesus, fala sobre todos esses últimos acontecimentos, então a gente tem que falar. E eu estou aproveitando esse momento para revisitarmos passagens da palavra de Deus, o livro de Daniel, principalmente, o Apocalipse do Antigo Testamento, 70 semanas, já falamos a respeito, fizemos até continhas para entendermos as 70 semanas de Daniel, né? Entendemos já que chegamos na semana de número 69, na 69ª semana, né? Faltando a 70ª semana, ou seja, a semana de número 70, e que momento será disparado o cronômetro da 70ª semana? Exatamente quando se manifestar o anticristo. E como nós sabemos que o anticristo se manifestará? Quando, né, for arrebatada a igreja, ou seja, quando o grupo dos gentios será, né, completada a obra sobre e através desse grupo, que é o grupo, como eu chamo de grupo gentílico, né, que é quando esse grupo se ausentará exatamente para receber a sua porção, a sua recompensa, por ter cumprido com o propósito de Deus, que era pregar o evangelho e instaurar o reino dos céus aqui na terra. Por que esse grupo está fazendo? Porque esse primeiro grupo rejeitou o rei, né? Os últimos serão primeiros e os primeiros serão últimos, como diz o Senhor Jesus. Então nós estamos vivendo e pensando a respeito desses acontecimentos escatológicos. Já falamos de morte, já falamos como deverá ser o corpo dos ressuscitados, dos ressurretos, já falamos também que haverá duas ressurreições. A primeira ressurreição é exatamente para receber a coroa de noiva, né? Para ser habilitada a estar nas bodas do Cordeiro, como diz a palavra. E a segunda ressurreição é dos mortos pós-milênio, mas agora para julgamento final. Aí você vai falar, mas a primeira ressurreição não haverá julgamento? Sim, mas esse julgamento não é julgamento para a morte, para destruição, mas é julgamento para recompensa, para galardão, enquanto essa segunda ressurreição é para julgamento de morte eterna, de julgamento eterno, daí chamar-se juízo eterno ou julgamento eterno.
tá? Vamos andando e vamos pensando a respeito, falando sobre julgamento eterno, juízo eterno. Qual é o texto áureo sobre esse tema? É o mesmo tema sobre ressurreição. É o mesmo tema sobre arrebatamento, que é Hebreus capítulo 6, do versículo 1 a 3, que diz assim: por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, rudimentos elementares, ou apenas rudimentos da doutrina de Cristo, ou doutrinas de Cristo, né? Então, o que nós entendemos como igreja, que pelo menos esses temas, são 6 temas, precisam estar completamente entendidos, observados, ensinados, para que você também fale, para que você ensine. Uma coisa é quando a gente ouve uma série de coisas, principalmente sobre Apocalipse, a marca da besta, o anticristo, aquela coisa toda, um monte de livro. Você vai nas estantes das livrarias evangélicas, está abarrotado de uma série de comentários a respeito, e até mesmo bíblias, né, com esses comentários. Mas a questão toda é que se você não tiver didaticamente, pedagogicamente, cada doutrina completamente observada, esquadrinhada no teu coração, então corre-se o risco de se enveredar por um caminho que não é aquele caminho bom, perfeito e agradável que é a vontade do Senhor. Então, qual é o meu propósito a cada dia? É ler a palavra de Deus, é meditar com você, é orar pela nossa casa, pela nossa família e pelo nosso Brasil. Mas a partir e por causa da palavra de Deus, porque é ela que vai nos alimentar, é ela que vai dividir alma de espírito, como diz a palavra, porque ela é uma espada de 2 gumes. Então é exatamente esse exercício diário, como comer, como beber água, como tomar banho, ter atividades físicas, exatamente a mesma coisa. Tem que ser feito. Nós nos sentimos responsáveis e obrigados a fazermos, não por peso, mas por desejo, por querermos saber cada dia mais do Senhor e dos seus propósitos. Então, diz a palavra do Senhor no versículo 2, o ensino dos batismos, imposição de mãos, ressurreição dos mortos e o juízo eterno. São 4. Aí está faltando 2. Por quê? Deixemos-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras, 5, de obras mortas, e da fé em Deus, 6. Então nós temos que ter, em princípio, elementar para a nossa saúde física, para a nossa saúde emocional, para a nossa saúde espiritual, pelo menos esses 6 tópicos da palavra de Deus. Porque senão nós seremos pegos no contrapé. Porque seremos entendidos no mundo espiritual como pessoas superficiais, pertencentes a uma igreja superficial, onde os seus líderes são superficiais. Eu não quero esse peso sobre mim. Então nós temos que o quê? Trabalharmos isso diariamente. Bom, agora dentro desses temas, nós estamos falando sobre juízo eterno. Marcos capítulo 16, e eu já expliquei ontem, né? Por que juízo eterno? Porque será o último e derradeiro juízo. A partir daqui, não tem mais volta, tá? Será assim para toda a eternidade. Então, dentro desse tema, Marcos capítulo 16, versículo 15, eu já li ontem, a partir daqui nós vamos avançar mais um pouco. Marcos capítulo 16, versículo 15 diz assim: e disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Então quem vai julgar? Qual será o crivo? Né? Até fez uma pergunta em uma das postagens que eu coloquei ontem nos vídeos, eu estou perguntando, qual será o instrumento de aferição para separar mortos de mortos? É até como é que fala? Um paradoxo, mortos de mortos. Como é que faz? Qual é o instrumento? Qual é o crivo? Qual é a peneira?
É o próprio Senhor Jesus? É o próprio Senhor Deus e Pai? É o próprio Espírito Santo, ou seja, é a Trindade? Aí eu respondi para você, não, é a própria palavra de Deus. Obviamente a Trindade está por toda essa situação, mas qual é o crivo? Qual será a balança? Qual será a medição? A medição é a própria palavra de Deus. Quem crer será condenado, quem não crer será condenado, e quem crer será salvo. Aqui a palavra fala quem crer e for batizado, né? O batismo aqui é o selo, mas não é porque a pessoa não foi batizada que ela não será salva. O batismo é o selo. O batismo é a comprovação física, simbólica, de que aquela pessoa está morrendo para o mundo e renascendo, ressurgindo para Jesus Cristo. Essa é a figura do batismo. Pessoa batizada no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Esse é o batismo. Porque a pessoa está professando, né? Algumas igrejas têm o hábito até de fazer a pessoa proferir com a própria boca: eu creio em Jesus como meu Senhor e o meu Salvador. Creio que ele veio como homem, habitou entre nós, servindo ao Pai como homem. Creio nele, creio no Cristo, que ele é o unigênito do Pai. Eu creio também que ele é o primogênito de todos nós. Por quê? Porque ele abre as portas da salvação nele e por causa dele. Eu creio que ele é filho, mas também creio que pós sua ressurreição, pós a sua tarefa, ele sobe à condição de segunda pessoa da Trindade. Então é todo esse tipo de coisa que a pessoa tem que ter, né, consciência, observar isso na sua fé, tá certo? João capítulo 3, versículo 17 diz assim: porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Novamente. Então ele veio para servir. Por que ele veio para servir? Porque ele veio para nos mostrar como deve ser. Então nós como igreja servimos ao outro. Servimos ao outrem, tá? Então por quê? Porque nós não viemos para ser servidos, mas para servirmos aos nossos pares, à igreja, ao povo, às pessoas, à sociedade, não importando aquilo que fazemos, desde que seja o propósito de Deus na nossa vida, tá? Então diz assim, João 3,18: quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. João capítulo 12, versículo 47 diz assim: se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem que o julgue. A própria palavra que tenho proferido, essa o julgará no último dia. Né? Então é a própria palavra, não é o Senhor Jesus. Ele não precisa mais. A própria palavra será um instrumento de aferição, será o crivo para estabelecer. Então, os julgamentos posteriores selam o que já foi definido. Então a gente está falando de morte, a gente está falando de juízo eterno, então já foi definido. O julgamento maior e principal já foi estabelecido. Por quem? Pela própria palavra. Então o próximo julgamento, que é o julgamento eterno, ou o grande julgamento, não é para aferir se a pessoa vai para o céu ou vai para o inferno. A própria palavra, a pessoa em vida já determinou. Não tem repescagem em relação a isso. Pai bola. Pronto, já aconteceu. Nós estamos falando de ressurreição, nós estamos falando de juízo eterno. O outro julgamento, que é, vamos dizer, o necessário, o principal, o maior de todos, já foi estabelecido pela palavra. Tem o grupo daqueles que vão para o céu e tem o grupo daqueles que vão para o inferno. Pronto, já decidiu. O que nós estamos falando agora de julgamento é em relação
as obras. É aquilo que as pessoas fizeram, tanto um grupo como o outro grupo. Entendeu? Porque eu sempre falo de grupo, porque fica mais fácil para a gente assimilar, para a gente absorver, para a gente, né, guardar no nosso coração. Toda obra será julgada, haverá julgamento para os que fazem o bem e para os que fazem o mal. Olha só o que diz Eclesiastes capítulo 12, do versículo 13 em diante. De tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos. De tudo, Salomão aqui está fazendo a síntese de toda a nossa relação com Deus, a nossa relação com a palavra, a nossa relação com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. De tudo. Diz assim: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Agora versículo 14 do capítulo 12 de Eclesiastes. Porque Deus há de trazer o juízo a todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Então haverá um crivo, sim, mas por sobre as obras, seja da primeira, o pessoal da primeira ressurreição, seja o pessoal da segunda ressurreição. Tá? Hebreus capítulo 4, versículo 12 diz assim: porque a palavra de Deus é viva, eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença, pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Ou seja, aos olhos de Deus, tudo está descoberto. Em outras traduções fala, tudo está revelado. E outras traduções diz, tudo está exposto diante dos olhos de Deus, patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Então haverá sim uma prestação de contas. Agora, não é mais se vai para o inferno ou se vai para o céu. Isso já está decidido. O primeiro julgamento, que a própria palavra de Deus já estabeleceu, um grupo e o outro grupo. Tá? Romanos capítulo 14, versículo 10 diz assim: tu, porém, porque julgas o teu irmão? E tu, porque desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10 diz assim: porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Apocalipse 22, versículo 11 diz assim: eu estou lendo todos os textos para que você pense comigo e ao mesmo tempo a palavra seja realmente esse instrumento, né, de capacitação, para que nós sejamos alimentados na nossa fé. Apocalipse capítulo 11, Apocalipse capítulo 22, versículo 11. Continue o injusto fazendo injustiça, continue imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Então, a única coisa que nós devemos entender é que são dois grupos completamente distintos, que serão julgados em momentos distintos também, ou seja, em tempos distintos. É aquilo que eu falei para você, em nenhum momento da palavra de Deus, em todos os tempos, o Senhor tratou aqueles que são
desculpe, aqueles que são dele, da mesma maneira daqueles que não são dele, ainda que estivessem no mesmo ambiente. Sendo que, no último julgamento, no juízo final, esse grupo será ferido no momento, e esse outro grupo será ferido no outro momento. Esse grupo é o grupo dos justos. Esse grupo é o grupo dos injustos. Para quê? Tanto um grupo como o outro. Para que possa ser decidido se vai para o céu e para o inferno? Não. Isso já foi decidido pela palavra. Está lá em Mateus capítulo 25. Depois a gente vai passar por esse texto. Mas Jesus está falando, uns vão à minha direita e outros vão à minha esquerda. Já está decidido. Esse juízo é exatamente sobre as obras, onde todos nós seremos aferidos. Esse grupo é para galardão, é para recompensa. Esse grupo é para sentença eterna, é para o julgamento eterno, é para o juízo eterno. Eu chamo, é para a morte eterna. Por que morte? Porque será um ambiente sem a presença da Trindade. A Trindade se proporá a não estar nesse ambiente. Esse é o inferno. Esse é o lago de fogo. Esse é o lago de enxofre. Onde Jesus, e a gente leu ontem, onde Jesus diz que os vermes estarão, atormentando essas pessoas para sempre. O tempo determinado é depois da morte, mais especificamente na ressurreição. Já falei a respeito. Hebreus 9, 26 em diante diz assim: ora, neste caso seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. Agora presta atenção no versículo 27. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o guardam para a salvação. Ou seja, guardam para a salvação, vindo depois disso o juízo. Então está tudo aqui escrito em Hebreus capítulo 9, versículo 26 e diante. Mateus capítulo 12, versículo 36 diz assim: digo-vos que de toda palavra frívola, e aqui eu vou parar por hoje, eu vou parar nesse texto, Mateus capítulo 12, como a gente já passou por Mateus, e a gente já discutiu e conversou exaustivamente sobre cada capítulo e tudo mais, isso aqui fica fácil. Mateus capítulo 12, versículo 36 diz assim: digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo, ou seja, no juízo final, tá? Dia do juízo. Porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. Então, o julgamento é por obras, é por atitudes, resultados de um pensamento, mas também resultados de palavras. Palavra frívola significa uma palavra sem compromisso. Palavra frívola significa uma palavra lançada assim ao vento, O árabe tem o ditado, palavras lançadas ao vento. Então, palavra frívola são palavras lançadas ao vento. Mas isso não significa que essas palavras não terão consequência lá no juízo. Palavra frívola, no dicionário diz assim: que não tem importância, que é inútil, que é superficial, que são, entre aspas, opiniões frívolas, que se preocupa com as coisas sem importância, que se comporta de maneira incoerente, inconstante, volúvel. Ou seja, é a palavra do cotidiano, é a palavra do dia a dia. Não é apenas palavra de baixo calão, isso também é. Não é apenas palavras
não são apenas palavras que ofendem tudo, isso também é, mas são palavras que são lançadas ao vento. Palavras que para mim não têm importância, mas isso não significa que não terá importância para o outro. Não significa que essas palavras não machucarão o outro. Não significa que essas palavras não serão importantes no mundo espiritual. Então eu sempre falo para você que existe um livro, que é um livro já, né, clássico, sobre esse assunto, que é um livro de Dom Gossetti, tem até de domínio de domínio público hoje, que é um livro de Dom Gossetti, Há Poder em Suas Palavras. Claro que é um conto, é um comentário de uma pessoa que fala sobre isso, mas é muito importante ler, e é muito importante que você receite para as pessoas lerem, vez por outra, o que significa há poder em suas palavras. Por quê? Porque a palavra, no sentido espiritual, ela é sinônimo de Jesus Cristo. Se você... Eu não anotei esse texto, deixa eu ver se eu acho aqui rapidamente. Não sei se está aqui assim. Na carta joanina, eu não sei se eu vou achar agora. Na carta joanina, 1 João capítulo 5, versículo 6, diz assim: Este é aquele que veio por meio da água e do sangue, Jesus Cristo, não somente com água, mas também com a água e com sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Pois há três que dão testemunho no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. O Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E a doutora Valnice Milhomes, hoje apóstola Valnice Milhomes, ela fala, e ela tem um livro que fala a respeito disso, né? O que significa uma pessoa da Trindade se deixar ser sinônimo de um conceito. Deus se deixa ser sinônimo de amor. Deus é amor e, por conseguinte, o amor é Deus. O Espírito Santo se deixa ser sinônimo, né, de um conceito, o conceito do consolo. Eis que te enviarei um outro consolador para que não estejais órfãos. Jesus se dá como segunda pessoa da Trindade, né, o ser sinônimo de palavra. Então a palavra, ela tem uma consistência no mundo espiritual tão profunda e tão grande que nós seremos julgados por aferição do Senhor no dia do juízo final pelas palavras, não é apenas pelas obras. Daí eu ensinar a você sempre, ensinar todas as pessoas que andam comigo, de que eu preciso pensar muito antes de falar qualquer coisa, né? E se eu não puder falar bem de alguém, eu prefiro não falar. Mesmo que esse alguém, em algum momento, tenha me causado algum tipo de mal. Seja quem for. Seja qual a importância que tenha na minha vida. Exatamente porque eu me utilizo da palavra até como o meu ministério. Então, se eu me utilizo da palavra como meu ministério, eu não tenho esse direito, eu não tenho essa prerrogativa de falar mal de alguém, seja lá quem for. O que eu posso fazer é aferir algumas atitudes pela palavra de Deus. Isso a palavra me dá condição de fazer, mas isso com muita responsabilidade. Porque, em primeiro lugar, o que eu tenho que fazer é aferir as minhas atitudes. Porque, em primeiro lugar, eu darei conta das minhas atitudes. Em segundo lugar, eu preciso aferir as minhas palavras. Porque eu darei conta das minhas palavras. Sejam elas quais forem, em que momento for. Seja um momento, né, como as pessoas dizem, ai, puxa vida,
não leva em conta, me desculpe, porque eu falei num momento, não existe momento no mundo espiritual. Pelo contrário, o mundo espiritual se aproveita dos momentos. Ah, mas olha, eu estava numa situação de pressão, não existe isso. Então, já que nós estamos vivos, já que nós estamos aprendendo sobre o juízo final, quais serão as consequências e os resultados das minhas atitudes, daquilo que eu faço. E eu darei conta não apenas das obras, mas também das palavras. Então é bom que a gente faça um julgamento próprio. Porque aí, como diz a palavra, se nós nos julgarmos a nós mesmos, de ninguém nós seremos julgados. Claro, nem pela palavra e nem muito menos pela própria Trindade. Eu estou me julgando, então já vou me derramar diante do Senhor, já vou pedir perdão, já vou buscar o caminho de arrependimento, o caminho de reconciliação e bola para frente. Então a palavra de Deus ela é maravilhosa porque ela se contextualiza a cada dia. E nós estamos falando de escatologia, mas isso não significa que ela não esteja falando conosco hoje. E muitos de nós sofremos exatamente por causa das tais palavras. Ou porque fomos, atingidos por essas palavras por alguém, ou porque nós atingimos pessoas por causa da nossa palavra. Mas a Bíblia diz aqui, eu vou repetir para terminar. Mateus capítulo 12, versículo 37. Jesus falando: porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. Versículo 36 do capítulo 12 de Mateus. Texto importantíssimo para isso. Digo-vos que toda palavra frívola, eu acho que a palavra sem importância, então ela é frívola, que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Está escrito. É rudimento da palavra. É a doutrina básica de Jesus Cristo. São os princípios básicos da nossa fé. A palavra. E uma primeira coisa que se constata, qual o nível, qual o termômetro da conversão de uma pessoa, é exatamente sobre as palavras. Não é sobre obras, não. É sobre a palavra. E a gente que nós que estamos aqui, que somos não apenas ouvintes, mas somos cumpridores da palavra, que temos o nosso sacerdócio, que temos a nossa Constituição, nós sabemos disso. Tem um monte de gente falando que é convertida, que é isso e aquilo, mas você fica 1 hora, 2 horas com a pessoa e tudo isso cai por terra. Não porque você está julgando, fazendo aferição, não, pela própria pessoa. É a palavra que está condenando. Não é você, não é ninguém. É o próprio jeito da pessoa ser. Todo dia isso acontece. E até você coloca isso diante do altar do Senhor, subjúdice. Qual é o nível de conversão? Será que essa pessoa está convertida de fato? Bom, então vamos orar, vamos colocar diante do Senhor, porque é exatamente o que o Isaías fala. Isaías é de uma sabedoria sem precedente a respeito disso. Sou um homem de impuros lábios. Ele reconheceu e encontrou o caminho do arrependimento. E a Bíblia diz o quê? Que o anjo veio com uma brasa ainda acesa, fumegante, tocar-lhe na boca, porque era o tendão de Aquiles, era a fragilidade de Isaías, o falar de maneira tempestiva, ou falar de maneira terrível. E ele foi tocado, ele reconheceu. É tempo de fazermos exatamente igual Isaías.
Vamos orar, colocar tudo isso diante do Senhor, tua vida, tua casa, tua família, a palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor ela não volta vazia enquanto não cumprir aquilo para o qual ela foi lançada e determinada pelo nosso Pai. Amém? Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos e te agradecemos por esse momento único, maravilhoso, especial, de estarmos em comunhão na nossa igreja sem paredes. Tua graça, tua glória, o teu poder, o teu domínio, tua majestade. Bispo Antônio, que está aqui, pastor Amara, Amanda, a Eva, o Carlos, João, a Roseli, a Ângela, também o Fábio, a Márcia, todos, a presença, o poder, o mover, plenitude do Senhor, Rosa Araújo e também a Elô, sua família, o Wesley, filhos, tua graça, o teu mover, a tua plenitude, ó Deus, em nome de Jesus. Nós te clamamos, ó Deus, que nós encontremos o caminho do arrependimento. Ensina-nos esse caminho, Espírito Santo, para nós nos derramarmos diante do Senhor e nos colocarmos expostos diante da tua presença, da tua grandeza, da tua maravilhosa graça, como Isaías fez, e encontrou cura, encontrou libertação, encontrou misericórdia, encontrou perdão. E assim nós nos colocamos diante do Senhor, nos derramamos. Derrama-te com o teu poder, com a tua plenitude, ó Deus, cura-nos, visita-nos, juntamente conosco todos os nossos familiares, fortalecendo nervos, tendões, coração, fígado, rins, pâncreas. Ó Deus, em nome de Jesus, taxas, circulação sanguínea, pulmões, vias aéreas, vias respiratórias, toca, visita, cura, ressuscita, vem com teu poder, derrama-te, ó Deus, poderosamente. Vem, ó Deus, sobre aqueles que estão passando pela Covid-19, a exemplo do Márcio, a Thaís, toca, visita, cura, renova, restaura, em nome de Jesus. E nós daremos ao Senhor sempre todo louvor, toda honra e toda glória. Nossos avós, nossos tios, nossos pais, o marido, a esposa, filhos, netos, sobrinhos, genros, noras. Senhor, vem com a tua graça, vem com a tua glória. Luiz Henrique, também a dona Efigênia, seus familiares, Gustavo, Letícia, derrama-te, ó Deus, vem. Derrama-te com a tua graça, com o teu poder, com o teu mover. Ó Deus de poder e maravilhas, restaura o altar das nossas vidas diante do teu altar. Nós nos apresentamos também pedindo perdão dos nossos pecados, da nossa transgressão, ó Senhor, buscando a tua misericórdia, buscando o teu conserto em nome de Jesus. Derrama-te, ó Deus, e agora nós te clamamos pelo nosso país, pelo nosso Brasil, um povo sofrido, amargurado, ressentido, um povo impotente, um povo fraco, superficial, uma nação doente, ó Deus, não por causa da pandemia, mas de outras pandemias, sejam elas físicas, emocionais, sejam elas mentais, orgânicas, ó Deus, sejam elas de estrutura, ó Deus, de governo, esses déspotas cruéis, esses gestores públicos irresponsáveis, prefeitos, governadores principalmente. Senhor, nós colocamos diante do teu juízo, do teu julgamento, mas também da tua justiça. O teu povo precisa ser liberto. Senhor, derrama-te, sara a nossa terra, quebra as maldições, perdoa o nosso pecado. E nós daremos sempre ao Senhor toda a honra e toda a glória. Nós te clamamos, ó Deus, pelo nosso país. Tem misericórdia, visita-nos, consola-nos, e nós te louvaremos e daremos sempre ao Senhor toda a honra e toda a glória em nome de Jesus. Derrama-te, ó Deus, derrama-te sobre os nossos queridos, e que nós tenhamos um sábado maravilhoso,
nós tenhamos um final de semana maravilhoso diante da tua presença. O Senhor possa nos dar um dia de sábado muito especial, inesquecível, memorável, que nós tenhamos boas notícias, como a Thaís que está aqui, que ela tenha boas notícias a respeito do Márcio, ó Deus, da sua recuperação, e todos nós aqui, nós nos derramamos, ó Deus, para que nós sejamos instrumentos de vida, de saúde, por onde formos, e o Senhor nos dará com certeza assim, uma capacidade de termos um final de semana muito especial em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Que o amor do Deus Pai Todo-Poderoso, que fez o céu e a terra, e a vida vitoriosa em Jesus Cristo, e as consolações do Espírito Santo da promessa, estejam sobre a tua vida, a tua casa, a tua família, porque o amor de Deus Pai, a plenitude da presença do Senhor é a tua referência, é o teu sinal, é a manifestação do Deus vivo na tua vida, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Se o Senhor é o nosso pastor, de nada nós teremos falta. Um beijo para você, até amanhã, domingo, temos 2 reuniões, às 10 e também às 4h30, porque é domingo, temos 2 reuniões. Olha, que você dê o teu like, o teu coraçãozinho, o teu joinha, se inscreva lá no YouTube, distribua a palavra de Deus, divulgue, e que a glória, a graça, a presença, o poder, o mover do Senhor esteja sobre a tua vida também, sobre a tua casa, a tua família, em nome de Jesus. Um beijo para você, fica na paz, um sábado maravilhoso, até amanhã às 10 horas da manhã. Fique com Deus, tchau, tchau!